Pai, nós te engrandecemos, nós te adoramos. Pai, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, em Ti toda a soberania, todo o controle. Pai, eu te peço que nessa noite o Senhor possa achar os nossos corações abertos, Pai, e preparados, Deus, para receber mais do Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor sare a nossa terra, Pai, que o nosso louvor, ó Deus, ele possa subir como o aroma agradável, Deus, às tuas narinas. Paizinho, nos presenteia com a tua presença aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, o Senhor já começa a falar conosco através desse testemunho, Pai, que a Teca trouxe para nós aqui, Deus. Pai, que isso seja uma verdade sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite para te adorar, Pai. Senhor, que dos nossos corações possa vir, Pai, a necessidade de um relacionamento, Pai, cada dia mais íntimo e verdadeiro contigo, Pai. Oh Deus, que antes de que qualquer pessoa possa nos orientar, Pai, a nos reclinarmos, a nos abaixarmos do Senhor, que nós possamos fazer isso primeiro, ó Deus, sem qualquer comando, Pai. Porque nós estamos aprendendo, ó Deus, a te adorar, a te amar cada dia mais. Por isso, papai, eu te peço que o teu Santo Espírito nos visite aqui neste lugar essa noite, Pai. Ó Deus, fala através da minha vida, Pai, que as palavras possam fluir de acordo com a tua vontade. Eu te peço que nós saímos aqui, ó Deus, tocados por aquilo que o Senhor tem para fazer conosco, Pai, neste mês de fevereiro, Pai, nesse ano de 2026, na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Pai, meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode se sentar. Catinha está aqui com a gente hoje, é coisa boa. Vamos lá, vou colocar meu tempo aqui, pastor, porque eu não vou gastar mais do que 1h30 para falar, tá? Bom, o pastor me pediu para trazer a palavra hoje e eu estava lendo o livro de Isaías, capítulo 41, e antes de começar, eu queria falar um pouco sobre o capítulo 41. No capítulo 41 de Isaías, eu convido a todos vocês que possam gastar um tempo e ler esse capítulo. Esse capítulo, o profeta Isaías, ele vai focar na soberania de Deus. Ele vai focar na soberania de Deus e ele vai falar sobre o consolo que ele traz com a promessa de libertação do povo de Israel do exílio babilônico. Ele traz ainda a promessa da vinda de um líder. E esse líder que viria a ser Ciro. E esse líder, ele reinaria, ele governaria sobre nações. E ele termina mostrando que só existe um Deus único e verdadeiro, e que seria capaz de fortalecer o povo de Israel, porque eles estavam temerosos, para que eles saíssem daquele exílio babilônico, com uma promessa. E aí vai estar no versículo que eu escolhi para poder ler essa noite, que foi o versículo 10 de Isaías 41, Rafinha, que vai dizer que não temas, eu sou contigo. Amém? Pode colocar o tema da mensagem, Rafinha, por favor? Está lá o tema da mensagem: fortalecidos no meio da batalha. Alguém aqui está passando por batalha? Por desafio? Glória a Deus, eu não estou sozinho não, né? Se puder levantar o pé assim também, a gente levanta. Glória a Deus. Coloca lá pra gente, Rafinha, no capítulo 41 de Isaías, no verso 10. Tá lá? Então vamos nessa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ali está, destra da minha justiça. Olha que interessante. A maior parte das pessoas acreditam
ou elas talvez imaginam que Deus prometeu que nós não enfrentaríamos problema ou não passaríamos por batalha. Boa parte das pessoas imaginam dessa forma. Só que a única promessa que nós vemos quando nós paramos para poder debruçar e ler a Bíblia em profundidade é que Deus, Ele está conosco no meio das batalhas. Você quer ver? Quando alguém vê que alguém está passando ou enfrentando alguma dificuldade, a primeira pretensão, a primeira tendência é falar, ó, fez alguma coisa errada, ou está fazendo alguma coisa errada. Vocês lembram de Jó? Jó, quando estava passando por aquele problema, ele foi, na realidade, escolhido por Deus para enfrentar aquela batalha. Porque a Bíblia vai dizer que Satanás entrou na presença de Deus e Deus perguntou, vistes o meu servo Jó? Então, peraí, calma. Então, se está passando por batalha, não necessariamente é porque tem algo errado. Aí eu vou para outras histórias na Bíblia. E aí quando eu pego as outras histórias, e aí a gente sempre gosta de citar essas mesmas, porque acabam que são as histórias que mais nos impactam, eu olho para o... Eu falei de Jó, né? Jó, a leitura do livro no final vai dizer que o final de Jó foi melhor do que o início. Quando nós olhamos para o rei Davi, antes dele reinar, ele passou por muitas batalhas, né, Claudete? Era guerra que não aguentava mais. Quando nós olhamos para José, até que ele se tornasse príncipe, que ele governasse o Egito, José passou por quê? Muito sofrimento. No primeiro momento ele foi parar dentro de uma fossa, ele quase morreu ali. É sofrimento que não acabava mais, viu, Samuca? Misericórdia, né? E hoje, lendo sobre José, talvez você até fale assim, eu quero passar por esse problema. Não é verdade? É difícil. Mas pode ser que alguém fale isso, né? Quando a gente olha então para outra história, para Jesus. Para que Jesus passasse pelo processo da ressurreição, Jesus foi o quê? Ele foi moído. Você quer ter uma batalha maior do que você ser acusado daquilo que você não cometeu? Porque a Bíblia ela vai mostrar para nós que Jesus foi lá e se entregou pelo pecado que não era dele. Então eu posso dizer que o fato de nós passarmos por batalhas, muitas das vezes, não significa que existe algo errado. Nós sabemos sim que todo pecado ele gera consequência, ok? Então não adianta eu estar tendo uma vida de pecado e estar esperando que eu vou receber bênçãos da parte de Deus. Não vai. Nós não somos mais crianças. Mas eu quero te dizer que o fato de estar passando por aflição ou por batalha não significa que você fez algo errado. Mas, com essas histórias que eu citei para vocês aqui, eu posso dizer que o fato de passar por batalha pode significar que eu esteja sendo preparado para uma promoção. Aí fala amém, Samuca. Eu vivenciei com Samuel uns ajustes que ele veio fazendo na empresa dele. E ele falava, Eri, eu não estou querendo ser emocionado, não. Eu não estou querendo ser orgulhoso, não. E aí ele ia falando, até um dia que ele sentou e falou de um jeito comigo que eu ainda não tinha visto. E eu falei, irmão, então a sua decisão já está tomada. E ele adotou uma postura, só que olha que interessante. Apesar de toda a capacidade dele, apesar de todo o histórico dele, o Samuel, ele entrou numa campanha de jejum e oração. Jejum e oração. E agora no final, nós estávamos indo para Orlando, por um compromisso. Samuel falou, Eri, eu quero te dar um testemunho, mas está tão estranho, porque eu nem sei por onde eu começo. Mas é mais ou menos assim, ele tinha um valor muito grande para receber, em contrapartida, o contratante dele queria que ele fizesse uma série de outros pagamentos, e naquilo que talvez seria um dos piores meses dele, Deus fez prover o recurso de uma forma que ele falou, eu não consigo explicar. Ano passado, eu passei uma dificuldade danada, uma correria, e funcionou diferente. Quando nós lemos essa
essa palavra, eu só quero voltar antes e dizer para vocês que em João capítulo 16, verso 33, o próprio Cristo vai dizer: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A Bíblia, ela não vai falar para nós que às vezes uma batalha é um sinal que acabou, que deu errado, que você foi abandonado. Ela não vai falar isso. Mas muito diferente, todos aqueles que foram preparados, talvez passando por uma prova no seu caráter, todos eles foram colocados em posições que muitos julgariam que não eram eles. Quando Samuel vai à casa de Davi, ele olha para todos os outros irmãos. O próprio pai de Davi tinha esquecido Davi. Aquilo era mais ou menos assim, o mundo dizendo para você que você não tem condições, ok? É acabado aqui. Mas isso é uma mentira de Satanás. Sinal de batalha não é abandono, mas é sinal de promoção. Quando você tem uma percepção que você está saindo de um problema, entrando em outro, saindo de um problema, entrando em outro, só que eu estou cada dia mais aos pés do Senhor, eu estou a cada dia mais aos pés da cruz. E por que que eu tenho entrado num problema, saído e entrado em outro? Eu quero te dizer, nós aprendemos que nós somos chamados de acordo com o nosso propósito. Ninguém aqui tem um propósito e carrega a missão do outro. Pastor Wellington não tem condições de entregar o propósito da pastora Bia. Ele pode suprir ela quanto sacerdote, ele pode cuidar da casa dele, mas aquilo que foi chamado a pastora Bia, só ela pode fazer. E dessa forma, cada um de nós aqui. E eu quero te dizer, se você tem vivido guerras, se você tem vivido batalhas, eu quero te dizer que aquilo que está acontecendo ao seu redor, talvez seja para fazer com que você entenda de fato que existe um problema muito grande. Se você encara dessa forma, talvez o propósito grande que Deus tem para fazer através da sua vida, dependendo naquilo onde você mais enfrenta de batalha, você deixa de realizar grandes coisas que o Senhor tem preparado a seu respeito. Vou dar um exemplo. Meu negócio teve um problema e eu encarei aquilo como um fracasso. Eu não mais mexi com nada. Talvez aquilo que o Senhor tinha me depositado, me dado como garantia, eu deixei de exercer aquele propósito, aquele chamado, e eu deixei de tocar outras vidas. A gente gosta de falar de uma sketch que tem do John Bever, que fala sobre quando as pessoas chegarem no juízo final, elas serão chamadas pelo nome, e cada uma delas vai apresentar ali o que fez com o seu chamado. E aí as pessoas vão entrando, e aí eles fazem ali como se Deus estivesse sentado numa cadeira, e ele pergunta: irmã Kátia, apresente seus resultados. Aí a Kátia fala: Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, tal e tudo. Ele: mas eu não te chamei para esse propósito. Aí a Kátia: não. Estou dando exemplo ruim? Deixa eu pegar o Samuel, apresente seus resultados. Aí o Samuel: olha, Deus, eu lá na terra, eu tocava pagode, samba, fazia apresentação para vários shows, e eram mais de 5.000 pessoas que iam nos meus shows, as pessoas me seguiam e tudo e tal. Deus, me perdoe e tudo. Aí ele olha assim e fala: não, Samuel, eu te chamei para esse propósito. Porque lá no meio daquele pessoal todo, você não bebia, você não traía a sua esposa, você obrigava que as pessoas não traíssem a esposa deles. E lá, Samuel, entrou um cara que era o seu diretor de música, e ele, ouvindo e vendo o seu testemunho de vida, ele se converteu. E ele tinha o dom da palavra. E ele começou a pregar muitos. E mais de 1.500 pessoas chegaram a Deus por conta dele. Vocês conseguem entender? Existe algo que é único nosso. E o diabo, ele quer fazer com que nós tenhamos a ideia
de que o fato de nós enfrentarmos aflições, problemas e batalhas fazem com que nós não sejamos merecedores daquilo que Deus tem preparado a nosso respeito. E eu quero te amar e te dizer que antes desse texto começar, antes de o milagre acontecer sobre o povo de Israel, nesse versículo, Deus ele traz um comando. E o comando é, coloca lá de novo o versículo, Rafinha. Não temas. Esse é o comando. Não temas. Deus aqui, ele não negocia. Ele não traz uma necessidade de explicação. Ele traz uma ordem. Não temas. Porque se ele vem com uma ideia de explicação, talvez ele falaria o seguinte: olha, busque entender tudo primeiro. Entenda tudo. Tenha o controle de tudo. Ou até mesmo resolva tudo. E nós não somos assim. A verdade não é essa. Porque o Samuel falou assim: olha, eu quero te dar um testemunho, mas eu nem sei como aconteceu. Eu não estou entendendo nada. E Deus ama essas coisas. Porque na vida adulta, o que mais nós queremos fazer é entender primeiro as coisas, não é, irmã Leni? Às vezes é assim. Você faz um convite para a pessoa ir para a célula, a pessoa não aceita porque ela não entende o que vai acontecer na célula. Ou a pessoa ela é tão certa de si, ela é tão cheia de si, que ela quer ter o controle de tudo. Se eu não tenho o controle, não faz sentido. E quando nós estamos diante desse Deus poderoso, o Deus que estava falando: olha, vou enviar um líder, e detalhe, esse líder não era uma pessoa, vamos colocar aqui cristã na época, não era. Ciro era um persa. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Qual era o controle? Deus não estava querendo falar para as pessoas: olha, nós vamos fazer aqui, não era. Não temas. Ele não tem a necessidade de trazer uma explicação. Talvez hoje, o que você tem enfrentado, você tem buscado explicação da parte do Senhor. Eu quero te dizer: não temas. Essa ordem ela faz com que a gente tire os olhos daquilo que seria o racional e a gente se lance diretamente naquilo que é profético, naquilo que é fé. E eu preciso andar nesse tempo de fé. Não é no tempo da garantia, não é no tempo das razões, mas é no tempo de não temas. Então, essa simples ordem, não temas, ela faz com que todo aquele medo que sempre me paralisou, sempre me segurou, ele caia por terra. Porque quando uma pessoa está temerosa, ela não se movimenta. Ok? Quando uma pessoa tem medo, ela não toma decisão. Vocês já ouviram dizer que até a água parada, ela morre? É tudo que o diabo precisa que você faça. Através dos seus medos, que você fique paralisado. Que você não se aproxime mais do Senhor. Que na sua dúvida, você não tente mais estar diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. E o medo, geralmente, ele tira o nosso ímpeto de fazer a coisa certa. O medo, ele tira, ele rouba a nossa visão. O medo, ele diminui a nossa fé. O medo faz com que o gigante que se apresente, ele fique maior que Deus. E, gente, francamente, existe algum problema que vai superar o nosso Deus? Não existe. Eu citei aqui a irmã Leni, no momento que ela precisou despedir do irmão Euler. E eu estava acompanhando ela. E aquele foi um dos momentos assim na minha vida que marcou minha vida. Eu digo em relação ao Evangelho. Marcou minha vida porque é uma pessoa que nós acompanhamos desde que nós chegamos aqui, ela e o pastor Euler, o Tiago também. E
E eu vi todo o carinho durante todo esse tempo da irmã Leni com o pastor Euler. Todo. E era uma coisa que constrangia a gente. Porque os casais novos parece que eles são mais diferentes. Né? Não vou aprofundar não, mas parece que é diferente. Mas a irmã Leni, ela, um carinho, um amor, uma atenção todo o tempo. Eu nunca vi nenhum momento dos dois a irmã Leni agir de forma diferente em relação ao carinho e ao amor que ela transmitia. Era tremendo aquilo. E eu falo com a Fabrícia, a gente precisa aprender isso. Daí a Fabrícia, a gente foi meio que forjado a ferro e fogo. Mas eu então estava ali com a irmã Leni e a irmã Leni, ela então foi despedir do esposo. E ela começou a liberar umas palavras ali para ele, enquanto o equipamento havia sido desligado. E ela conversando com ele, e aquela despedida de saudade. E ela estava ali chorando com ele, e aí veio o enfermeiro-chefe, e entrou na sala, junto com as outras enfermeiras. Na hora que ele entrou, ela olhou para ele e falou: olha, eu estou aqui, mais ou menos assim, tá, irmã Leni? Eu estou aqui despedindo do Euler, mas eu sei onde ele está. Eu sei que ele foi encontrar com meu Deus. E eu vou encontrar com ele também. E ela começou a liberar uma palavra para eles, e eu ali, calado, ali, olhando aquilo, falei: Jesus, esse é o melhor evangelho. Essa é a melhor pregação. Agora, vocês conseguem entender que ela estava inserida num cenário que talvez tenha sido até então o pior momento da vida dela? Só que aquela estrutura, aquilo tudo que estava acontecendo, aqueles equipamentos todos, aquele sentimento de frieza, porque as pessoas estão habituadas a fazer aquilo todo dia. Ela poderia ter feito qualquer coisa e ter questionado a fé dela, mas ela simplesmente, ela não deixou com que o medo a paralisasse. E ela liberou uma palavra. E você sabe o que é melhor? Eu tenho certeza que todos eles foram impactados por aquela cena. Tenho certeza. O tamanho da sua batalha nunca será maior do que a fidelidade de Deus. Nunca. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando hoje, mas eu estou aqui para te dizer: o que tem te ameaçado hoje, ele não tem autorização para definir o seu futuro. Não tem. O Senhor, ele tem feito isso desde a época da criação do homem. A misericórdia dele é muito maior do que aquilo que nós possamos estar vivenciando hoje. E nós precisamos ser impactados por isso. Nesse versículo 10, lá em Isaías capítulo 41, nós vamos ver um tripé espiritual poderosíssimo. E esse tripé, eu falo para vocês, a primeira perninha dele eu vou chamar de presença. Presença. Você pode às vezes sentir que você está sozinho, ou que você tem ficado sozinho. Tem uma chargezinha que eles fizeram e publicaram de passos na praia, e 2 passos andando, e de repente só um dos passos continuava. E é como se a pessoa reclamasse com Deus, porque no pior momento da vida dela, Deus não estava ali mais. Ela só enxergava os passos dela. E Deus, na realidade, fala: não, os passos eram os meus, porque eu estava te carregando no colo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus nunca te deixou abandonado. Jesus, no pior momento dele, o momento de mais dor dele, ele solta uma palavra que gera um impacto muito grande. E até hoje a gente fica impactado por ela. Senhor, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus, ele está contigo em todos os momentos. E Deus, ele não simplesmente envia ajuda. Por essa chargezinha, eu digo a você que Deus, ele está junto. O salmista Davi, lá no capítulo 23, no verso 4,
Ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A segunda perninha desse tripé, eu posso dizer que é a capacitação sobrenatural. O primeiro era a presença, vocês lembram? Porque no versículo ele vai falar, eu sou contigo. Então isso comprova a presença. A segunda perninha do tripé é a capacitação sobrenatural, porque ele diz, eu te fortaleço. Nessa capacitação sobrenatural, nós olhamos que Deus, Ele não espera que a pessoa esteja forte, ou que você seja forte, mas Ele é a força no seu lugar, entende? Porque às vezes tem gente que está esperando assim, e fala, olha, não, eu agora eu vou fazer mais jejum primeiro, eu vou orar mais, eu vou mais na igreja, e aquilo nunca acontece. Eu quero te dizer que Deus é a força por você. O que você precisa fazer é, de fato, se entregar. E não existe nada melhor para que o poder do Senhor seja reconhecido na sua vida e na minha vida do que a fraqueza. O Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como é bom podermos experimentar do sobrenatural da parte do Senhor. Como é bom. Nós já passamos por cada uma que nós falávamos, agora já era, agora já foi. Um dado momento, a gente falou, não foi. Não, já era. Nós estamos aqui ainda. Então nós começamos a aprender que toda dificuldade que chegava, a gente começava a sorrir. Não tinha mais choro, não tinha mais guerra, não tinha mais cara feia. A gente começava a sorrir. Porque é uma certeza que nos invadia, que nos invade até hoje, que já está tudo resolvido. E nós vamos crescer mais, e nós vamos frutificar mais. Chegamos aqui na igreja com o pastor Wellington, Claudete, pastora Tatiane. Éramos 5 casais, talvez 8 no máximo. E tudo que já aconteceu de lá para cá, e a igreja do Senhor continua prosperando. Talvez você chegou cansado aqui hoje. Talvez você chegou desanimado. Talvez você chegou realmente achando que não vale a pena. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele está liberando uma força nova hoje. Deus, Ele vai trazer um renovo para a sua vida. Em nome de Jesus. A terceira perna desse tripé é a segurança. Quando Ele diz, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós precisamos dessa segurança, que nós só temos na parte de Deus. Você não tem no seu cônjuge, você não tem nos seus filhos, você não tem no governo federal, você não tem no seu dinheiro, você só encontra no Senhor, em todo o tempo. Sustentar significa que é impedir uma queda. Eu te seguro, você pode até balançar, mas eu quero te dizer, se você estiver com o Senhor, se você estiver firmado em Deus, se Jesus for o centro da sua vida, você não vai cair. Você não vai cair. Você pode balançar, mas cair você não vai. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 18, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para o todo sempre. Amém. O mesmo Deus que te chamou
é o Deus que vai te manter de pé. O mesmo Deus que tem chamado você é o Deus que vai te manter de pé. O culto que o pastor Márcio ministrou, ele teve um momento ali, que era um momento da ceia, foi um momento que marcou muito, bastante, esse momento, porque ele traz uma oportunidade para que haja um conserto. E como nós precisamos desse conserto. Eu estava ali atrás e me emocionei muito, porque eu sei que todos os dias nós somos chamados por Deus. E só não experimenta das maravilhas dele quem não ouve esse chamado. Quem fica resistente, se segurando. Quem tem se preservado, sabe? Ah, porque eu tenho o controle. Ah, porque eu isso, porque eu aquilo. A autossuficiência nos tira de experimentar esse tripé, que é a segurança, que é a capacitação sobrenatural e a presença. E eu quero te dizer que nós precisamos de tentar parar com essas coisas, de se preservar. Quando a gente olha para a natureza, a gente olha quando começa a ter esses ventos fortes. A maioria dos pássaros, os pássaros pequenos, eles precisam correndo buscar um abrigo. Agora a águia, que inclusive é o símbolo dos Estados Unidos, ela faz o contrário. A águia, quando vem um vento forte, muito forte, o que ela faz, Maleni? Ela sobe. Ela aproveita a força do vento contra ela e ela sobe cada vez mais alto. Mais alto. Quando nós ouvimos essa ordem do verso 10, não temas, o que nós precisamos fazer? Quando começar um vento forte na nossa vida, ao invés da gente falar, Senhor, para o vento, Senhor, diminui a força do vento, nós precisamos falar, Senhor, me dá mais altura. Me dá mais altura. Eu falei ontem para o pastor Wellington, como é impressionante o crescimento do pastor Wellington. Não é, Claudete? Em todos os aspectos. A palavra do pastor Wellington, meu Deus. Né? Esses dias a gente estava falando que ele está virando um profeta. Então daqui um pouco ele começa a soltar uma profetada em todo mundo. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas vem palavra forte. Mas a gente olha ele quanto família, quanto empresário, quanto servo do Senhor. Como é impressionante, como tem sido prazeroso andar junto com o pastor Wellington. E eu não sei se você tem esse pensamento. Talvez aquilo que você achava que estava pequenininho na sua vida e que estava aumentando aquela dor de cabeça, aquela aflição. Talvez você ainda estava achando que aquilo realmente ia te travar, ia te parar. Mas eu quero te dizer hoje, peça ao Senhor mais altura. Peça ao Senhor mais altura. Senhor, eu quero passar por isso. Eu não vou fugir. Eu quero passar, eu vou enfrentar isso aqui. Eu quero sair do outro lado com o Senhor. Porque eu tenho ouvido o seu chamado. Eu tenho ouvido o que o Senhor disse ao teu povo, não temas. E agora eu vou para cima. E eu quero dizer algo e quero que você já fique de pé. Andaram dizendo que eu falo muito quando eu vou pregar, então eu vou encurtar a história. Fica de pé junto comigo. Eu quero hoje quebrar 3 mentiras que talvez você ouviu de várias pessoas. Um dos maiores problemas que nós temos hoje se chama os interesses das outras pessoas. Porque talvez os interesses delas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua história. Tem a ver com a história dela, mas não com a sua. Nós precisamos buscar da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem ao nosso respeito. Não o outro. Eu posso ouvir e posso encarar como um feedback, como uma resposta. Mas nem quando as pessoas costumam dizer, olha, eu posso te fazer uma crítica construtiva, você pode falar para a pessoa, não. Crítica é crítica. Não tem esse negócio de crítica construtiva. Agora, se a pessoa fala, olha, eu posso te dar um feedback, e o americano ele é bom para isso,
porque ele vai no assunto, ele não vai na pessoa, eu posso te dar um feedback? Ok. Aí o feedback você considera, mas não é uma verdade absoluta. Talvez você tenha ouvido essas palavras ao longo da sua vida, e eu quero que elas caiam por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Uma dessas palavras que talvez você tenha repetido para você é: eu não vou conseguir. O barulho está demais, o problema está muito grande. Talvez você pode falar: eu não vou conseguir. E essa mentira, ela cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Talvez a outra frase é: esse é o meu fim. Esse é o meu fim. Eu não vejo mais saída para nada. Eu não vejo mais motivação. Eu não tenho mais alegria. Esse é o meu fim. Essa mentira, ela cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E a outra frase é: Deus me esqueceu. Já viram alguém falando assim? Chega a doer o coração da gente. Deus me esqueceu. Se algum momento na sua vida isso passou pela sua cabeça, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quero dizer para você que ainda não acabou, ainda não parou aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Os seus sonhos, os seus planos ainda não morreram, e eles não morrerão, porque é o Senhor quem te diz: não temas, eu sou contigo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, nós às vezes cedemos a tanto barulho externo, Pai. Às vezes são tantas situações de sonhos que nós queremos realizar, mas são sonhos que, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos tira mais da Tua presença. Às vezes, Pai, nós estamos querendo corresponder a vontades, a desejos de outras pessoas, não os seus. Isso também faz, Pai, com que nós possamos ficar tão confusos em tudo, Senhor. Pai, nós queremos receber essa palavra e nós queremos agir em fé, meu Deus. Deus está dizendo essa noite: eu ainda estou escrevendo a sua história. E eu quero te dizer que toda história que é escrita pelo Senhor, ela só termina em vitória. Em vitória. E eu declaro sobre a sua vida essa noite vitória. Eu declaro vitória sobre as suas dificuldades. Eu declaro vitória sobre as suas aflições. Eu declaro vitória sobre as tuas batalhas, cada uma delas. Eu declaro que você vai receber algo novo da parte do Senhor e você será transformada. A sua saúde é restaurada agora em nome de Jesus. As suas finanças são restauradas agora na autoridade do nome de Jesus. O seu negócio é restaurado agora no nome de Jesus. Cada um dos sonhos que o Senhor te deu, eles são restaurados agora na autoridade do nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero que você repita assim comigo: Senhor, libera força sobre a minha vida. Aonde havia medo, estabeleça coragem. Aonde havia cansaço, derrama renovação de ânimo. Aonde havia sensação de queda, me sustenta com a tua destra fiel. Em nome de Jesus, Pai, eu te clamo, Deus, que cada uma dessas palavras que foram proferidas pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, elas surjam, ó Deus, potência nas tuas mãos, meu Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que quando nós estamos no Senhor, nós estamos, ó Deus, no melhor lugar do mundo, Pai. Eu quero dizer que você não está apenas sobrevivendo à batalha, Deus está fortalecendo você para governar depois dela. Você será levantado pela sua mão direita, pela mão do Senhor, porque é Ele quem tem te sustentado, o próprio Deus. E quem é sustentado por Deus não termina no chão, mas ele termina no propósito que o Senhor desenhou a seu respeito. Então, por isso, essa noite, você saia daqui, certo? Que você tem sido escolhido, escolhida, para exercer o grande chamado, a grande obra que o Senhor nos comissionou.
Seja você um exemplo, que as pessoas possam reconhecer a glória do Senhor na sua vida. E aquilo onde você tinha a maior dor, a maior batalha, o Senhor vai fazer com que as pessoas possam glorificar o nome dEle. Porque na maior parte das vezes, as pessoas olham por essas batalhas que você tem enfrentado e elas dizem, olha, aquele ali não vai virar mais. Mas o Senhor manda te dizer que não, você vai virar sim. E naquilo que era dor vai se transformar em alegria, em gozo, porque o Senhor nos ordenou, não temas, eu sou contigo. Pai, nós te louvamos por aquilo que o Senhor é, meu Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, Pai. Mas nós te dizemos essa noite, Senhor, que nós cremos em Ti, que nós tomamos nas nossas mãos, Pai, cada uma dessas palavras, e que a Tua glória, Pai, ela seja reconhecida em nós, na autoridade do nome de Jesus. Amém.